Fala, tropa! Já pediu a forneria original? Não! Os melhores recheios e as pizzas mais recheadas você encontra aqui. Link na descrição. Vral! Eu acho quase impossível que mantenha uma base daquele elenco. E não tô nem falando tecnicamente. Cara, a cabeça já foi Pro caralho, no lugar. Já foi pro caralho. Já foi pro caralho. Lembrando que o jogo desse ano vai ser em fevereiro. Não tem como, Isso cara. é muito ruim pra preparar a temporada. Não tem como aquele time titular ficar 7 jogadores do time titular e os caras começarem a ganhar tudo. Não tem como, cara. Não tem como. É o que o Cantarelli falou. Marçal, 34 anos. Cuesta, 34 anos. Tiquinho, 32 anos. Os capitães do time, ninguém falou nada, cara. Se os caras, assim, o que eu vou cobrar do Hugo calaram, de 21? Vai falar o quê, Hugo? O Hugo deve estar morrendo de medo, cara. Não, o Diego Costa, seu cara que foi da cara, o Diego chegou de depois. reserva, chega no meio da E temporada. aí ele fez o quê? Vai ser o que eu vou falar? Então beleza. Moscou essa porra toda. Foi muito bem o Diego Costa. Muito bem. Muito bem. O Diego Costa só escancarou o que a gente viu em campo. Ele time mostrou com um medo, caráter um time ali, descompromissado, um time que já tava achando que tava tudo ganho. Ele falou em salto alto, Pô, você pega... salto de maturidade. Pô, os pontas do... com exceção do Vitor Sá, em alguns momentos, o Júnior Santos teve seus momentos também, mas, cara, é uma falta de criatividade, uma falta de vontade pra recompor e pra atacar que só confirma... O Diego Costa só trouxe em palavras o que a gente viu em campo. Basicamente é isso. Exatamente. Eu acho, até pra acrescentar nessa questão do Diego Costa, tem alguns pontos interessantes na entrevista dele, que em alguns momentos ele se corrige quando ele fala sobre o primeiro turno. Nós, eles. Ele não tava, né? Ele não tava, mas a gente dá pra perceber nas entrelinhas que quando ele fala nós, eles, é porque existe algum ruído interno. E é claro que a gente pode até repensar muito provavelmente a continuidade do Diego Costa no Botafogo no ano que vem por conta dessa declaração. Eu não acredito que ele esteja Não fica. declaração Eu acho que ele fala isso acho que já deveria sabendo. ficar. Eu acho, pela personalidade que tem, deveria ficar. Ajudaria, Libertadores. Reformular o elenco a partir dessas figuras. Tietê, Diego Costa, o próprio Vitor Sá. Enfim, eu acho que isso é algo... Vitor Sá também não se escondeu em campo. Isso é algo interessante e eu acho que 2 nomes que eu acho que devem ser destacados nesse aspecto negativo do Botafogo. Um é o Marçal, em relação à falta de presença nesses momentos mais turbulentos, porque o Marçal também falava na rede social e também falava nas entrevistas sobre piadas de elefante em cima da árvore, que eu acho que não é papel do jogador falar. Eu acho que ainda pode falar, mas tem que se garantir. Mas sustenta. Sustenta. E agora não pode... Não pode falar na boa. Exatamente. Vou falar a partir só do na momento... O Rafael nem jogava e ficava falando. A partir do Fala momento agora, que... pô. a partir do- social, né? Nem jogava. A partir do momento que ele fala na Tava ruim, machucado. ele tem 2 opções. Ou ele sustenta, vai lá e ganha o título, É isso. coisa que o Botafogo não fez. Ou ele chega e fala na ruim também, na merda. Eu falei merda. Como já aconteceu uma vez do Vampeta se retratar do Corinthians em relação a gente vai ganhar desse tipo de lavada. E o Corinthians perdeu, ele foi lá e se retratou. O Eurico fez isso. O Eurico fez isso quando o Vasco foi pra segunda divisão. Falou do negócio da Sibéria e tal. Quando chegou na última rodada, ele foi lá e deu a entrevista coletiva pra falar que a responsabilidade era dele. O Marcão do Palmeiras não adianta mais nada, mas vai lá e fala. Não adianta mais nada, o título já tá perdido, mas ele tem que falar. Eu gosto da provocação, cara. Eu gosto disso no futebol, dessa provocação Mas é isso. Você falou, beleza, agora perdeu, tem que falar também. Também. Tem que Eu falar acho também. que esse que é o ponto. O problema não é provocar. Provocar, eu acho que porque é me legal. incomodou muito ser o Diego Costa, Sim, chegou o agora. cara que falou a real. Não tem Pela 10 jogos. primeira vez. Botafogo. Torcedor do Botafogo quer dos jogadores, além do que queria, que era o título brasileiro, da campanha consolidada e tudo mais, e não queria ter passado por essa vergonha, que é o que o torcedor do Botafogo tá sentindo agora, é vergonha, pô. Sim. Pelo time que tava em campo. É uma vergonha absurda. Por conta de uma amarelada histórica, tá na história do futebol brasileiro e tal. Que ninguém acreditava. O Botafogo, cara, é um time que tem algumas decepções acumuladas. Não na época de Garrincha, época gloriosa do clube. Essa época era uma outra época. Mas de um tempo pra cá, eles têm... No sábado, tu parou aqui e numerou... Fiz uma lista. Em 10 minutos ele numerou. Pô, os últimos 30 anos de tragédia do Botafogo. Esse século do Botafogo, tudo. cara. Tanto que, pô, 95, Túlio Maravilha é um grande ídolo do Botafogo, porque ele é a antítese disso.
E conseguiu Confiante levar o ao clube extremo. através dos gols que ele fez, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Bancou, 95. né? É isso aí. Falando também. Falando bancando. e fazendo. E fazendo e conduziu o clube E tinha- ao título brasileiro. Tinham ótimos coadjuvantes ali, como Tinham Sérgio ótimos- Manuel, Donizete. A dupla de zaga Beto, espetacular, Gonçalves Gotardo, é. por aí vai. Então, assim, Um mas jogador casca grossa. outro cara que é uma antítese dessa postura que esse elenco teve é o Louco Abreu, pô. Sim. O Gabriel não conquistou tanto, mas é um cara que, com um lance, ele, né, ele E falava. representa muito, e falava, Bota a assumia, cara. botava a cara e tudo mais. Então, esse tipo de jogador falta ao longo de vários anos no Botafogo. Quem fugiu essa regra se tornou ídolo. É isso. Sim. Basicamente isso. Mas pensando nesse momento, aí você tá olhando, lógico, tem a última rodada contra o Inter, mas a vaca já foi pro brejo, acabou. É questão de tentar salvar um G4 ali. Tendo que torcer pra tropeços, né? E é determinante, seria importantíssimo pelo menos conseguir esse G4. A fase de grupo começa em abril, cara. Exatamente. É muito... Pensando nisso, porque o Botafogo... Não, você termina fora do G4, isso que eu tô falando. Se terminar no G4 é uma coisa que dá pra... Você vai ter um esfriada na tempo pra cabeça. respirar. Ressaca. Você É aquele mira- negócio de curar a ressaca. Isso. Fora do G4, porque tem decisão. Aí é E desesperador. decisão pra você entregar 2 gols no final de novo, Daqui a 2 meses. perder pô. a vaga na Vai ser- Libertadores de É novo. logo ali, pô. Ou vai pegar 23 jogadores novos em 2 meses? Não Então, vai. porque Então, me parece que hoje... Não vai ter PR e Adrielson já pra começar por certo. aí. Já é certo. Me parece que hoje a torcedor olha, a gente tem visto a manifestação dos caras nas redes sociais, a torcida não quer ver ninguém, tá salvando um ou outro. E aí você tem o que você tinha há 3 meses atrás, era um Botafogo numa construção de elenco de Uma base. partindo pro 3º ano. Imagino que, se tudo dar certo esse ano e é campeão, o Texas teria tranquilidade no ano que vem, trazendo algumas cerejas nesse bolo. Assim, um cara mais pesadinho aqui, um um nome De bom La aqui. Cruz do River. Investir nos isso. nomes assim, 1 ou 2, 3 nomes. Agora, amigo, pelo que parece, é terra arrasada e é reconstruir o elenco. Isso aí, amigo, pode... Como é que você parte de uma zaga que não tem mais o Adrielson sai E o Cuesta é fica o detestável. Vitor Cuesta? Não, que acabou o ano 35 Mas tem que ter uma queimadíssimo. nova zaga. Lateral. 35 lateral. anos Ninguém o Cuesta. confia no Lateral direito não Sampaio tem. com Os dois reserva. esquerdos estão sendo criticados. Lateral direito não tem. Os esquerdos tem que se analisar o que vai ser feito. Então, e ninguém confia, por exemplo, tem o Sampaio no banco, ninguém confia. O angolano Bastos. Bastos entrou numa fogueiraça, mas os jogos que entrou deixou uma impressão ruim. Mas Também eu acho que no elenco... vai ficar. Mas aí acho você que- precisa acho que de precisa. certezas, né? No elenco. Pedro, certeza. Certeza. Esse aí... Esse vai querer Esse aí- um afastamento, esse uma aí- licença tá de cortando Botafogo dobrado. inteiro. No meio campo, aliás, tem o Danilo. Tietê. Por exemplo, Tietê. meias. Tem que trazer Vai ser- meias. Mas Então, assim, acho que no o Eduardo- Eduardo... Mas eu acho que o Você Eduardo... só falou dois jogadores. Né? Tietê e Danilo. Eu acho que o Eduardo e o Tiquinho estarão no elenco. Estarão, como sempre. mas- estarão, mas O Eduardo acabou, não diferença acabou É. a cadeira cativa. Então, o Eduardo mostrou que tem que Mas trazer acabou. um meia pra ser um meia. Que ele não... É porque além de perder Ele o jogou título, muito e depois a ele gente sumiu. debateu muito aqui sobre a possibilidade, isso que tiraria o Botafogo do título, só ele mesmo e tal, não sei o quê. Só que o Botafogo, ele não só perdeu o título, ele perdeu da pior maneira Pior possível. maneira possível. Assim, pior maneira possível, até se, por exemplo, ele, como tinha 13 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, se ele perdesse de outra maneira, mesmo assim, ainda seria menos pior do que da maneira que foi, sabe? Tomando os gols no final. Se o time para de produzir e simplesmente vai perdendo de 2-0, 2-1, 2-0, 2-1, assim, sem chances, você ainda ficaria com uma ponta de, cara, taticamente e tecnicamente esse time sucumbiu. Só que a questão da postura e dos jogos que estavam na mão, a gente não precisa falar sobre a queda técnica, apenas técnica, tática e muito física também. O time do Botafogo hoje, será que é tão à toa assim que toma gol no final só? É físico e mental também, né? Não, E eu principal- acho que pra mim é total mental, porque assim, o Botafogo, até acabar o primeiro turno, mesmo estando liderando, eu não acreditava no título, cara. Porque você fazia um 11 contra 11 com o do Flamengo, o time do Botafogo, no papel, não é pra brigar pelo título. Nunca foi. Nunca foi. Conseguiu Você feito. pega Galo. Você pega Galo. Flamengo. Pô, você pega Palmeiras. nosso ataque, Não sei lá. tem um elenco ruim. Eu acho que o Botafogo era um elenco Pra exatamente brigar pra pela Libertadores. É isso. Mas Friamente falando. Mas depois da campanha que faz, ficou aí você refém tem uma do próprio obrigação de sucesso. vencer. Ficou refém Você do tem que ter a próprio obrigação de vencer o sucesso. título. O Ferdinand botou aqui, assim, rapidinho, cara, só pra ilustrar, que ele falou, tem que reforçar o elenco, porque acho pior desmontado que
trazer outros nomes. Agora, a galera tá com ranço desses jogadores Cara, aí, né? Mas pra mim, a parada é mais a cabeça. Tipo, como que esse... É exatamente isso. Chegou nos 45 do segundo tempo, a torcida do Botafogo se esconde pra ver o jogo. Não aguenta mais, vai falar, cara. meu Deus, Porque vai sair. vai acontecer alguma coisa. Tá acontecendo direto. E com o Botafogo, como a gente já falou aqui, é de anos essa parada do acréscimo, do final do jogo. Quem lembra lá atrás, quando o Luiz Flávio era jogador também. Também. Cara, então assim, na minha opinião, eu não tô nem falando tecnicamente. Tecnicamente, acho que alguns poderiam continuar. Alguma boa parte. Mas mentalmente, eu acho muito difícil que os jogadores que sequer saem pra falar, pra justificar o que tá acontecendo, vão conseguir dar a volta por cima nesse sentido. Então, acho que tem que analisar e ter uma reformulação. Pô, já indicaram aqui o Tadeu pro lugar do PR. Esse seja um goleiro, É, Botafogo. o pé, Cara, isso aí mesmo. Tem Tadeu o do Gatito, Goiás, a né? gente tem que saber a condição. Porque o Gatito não teve sequência de jogos esse ano, a condição que ele está, né? Depois da lesão que ele volta, A tendência é O a queda por Vinícius- conta da O idade. PR foi uma aposta também, mas Sim. eu acho que nesse momento o Botafogo não tá precisando de muita aposta, cara. E o Tadeu, Com assim... certeza. E aí o problema... E aí O Tadeu é entra... goleiro de Goiás há muito tempo. É um goleiro que, querendo ou não, ele tem 1,83 de altura. O Goleiro PR baixo. Goleiro baixo. Vai sair um gigante. Primeira bola que encostar no dedo dele, ele não espalmar e entrar, já vai começar. Pô, o Mãozinha goleiro não tem curva. altura. Então, E assim... E entra num problema mais sério em relação até o planejamento do Botafogo, que, como o Beto falou, é uma construção de um time que já vem de 3 anos. Já tá indo, Seria, né? seria o 3º ano. E aí você não tem uma filosofia compatível com o que a gente tá falando. A filosofia não é essa. Não. A filosofia não é você chegar e olhar para jogadores com o perfil do Diego Costa. O Diego Costa, por exemplo, é uma contratação totalmente à parte. Por causa da Do que o contusão do Botafogo, Tiquinho. do que o Então, Botafogo mas, tem que praticou. ser, mas agora vai ter que ser. Exatamente. Só que aí O muda. Botafogo, pra esses jogadores, o que Cascudos. faltou? Personalidade. Só que aí muda essa Faltou o filosofia. que o Diego Costa mesmo falou. Só Então, que assim, muda essa filosofia agora. vai ter entendeu? que mudar Vai essa ter que filosofia. mudar. Fala, Charludo! Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Vral!